você escolheu dar prioridade e estar comigo aqui hoje. Primeiro, eu te agradeço a confiança no meu trabalho, né? E segundo, eu quero te parabenizar. Parabéns, porque só de você estar aqui hoje, você já mostrou que você está buscando outras alternativas. Você não simplesmente cruzou os braços diante da sua realidade. Às vezes está insatisfeita com o trabalho que você tem, te deixa muito tempo fora de casa, gostaria de ficar mais tempo com o seu filho, gostaria de aumentar ali a renda para ajudar ainda mais dentro de casa. Você não cruzou os braços. Ah, a minha realidade é essa, não vou fazer nada não. Não, né? Você não está na inércia, você não está na preguiça. Você está aqui para aprender uma nova possibilidade, uma nova alternativa. Parabéns. Porque se você está aqui, é porque você também quer uma alternativa que vai te possibilitar maior tempo com seus filhos. Então você entendeu a importância da presença da mãe durante a infância dos seus filhos. E por isso você quer um trabalho que vai te possibilitar estar mais presente ali com eles, também em quantidade de tempo, tá bom? E também você tá aqui porque você quer um trabalho, não qualquer trabalho, né? Afinal de contas, existem outros trabalhos que a gente pode fazer pela internet. Mas por que a consultoria de sono? Né? Além de ser um excelente trabalho em ascensão, rentável, que eu vou falar na aula de amanhã, é um trabalho que vai fazer você se sentir útil, muito útil. É um trabalho que você vai tocar e transformar para melhor, para muito melhor, a realidade de outras famílias. E essas famílias que você vai ajudar a transformar a realidade, como consultora de sono, serão eternamente gratas a você por isso que você fez para elas, tá bom? Então deixa eu ver se essa aula é para você. Coloca aí. Vamos lá, gente. Quem se encaixar em uma dessas 3 descrições, falem aí nos comentários, né? Sou eu. Você é mãe e dona de casa, mas quer ter uma renda para ajudar nas despesas da sua casa? Você já tem um trabalho, mas quer ter uma renda extra para ajudar ainda mais nas despesas da sua casa? Você tem um trabalho, mas é um trabalho que te deixa muito tempo longe de casa, você sente que está perdendo ali muitos momentos da infância do seu filho, tá? Então quer fazer o quê? Uma transição de carreira, quer buscar um outro trabalho, que pode ser feito de casa, de maneira online, mais flexível, que você vai ser dona da sua própria agenda e vai organizar os horários de acordo com os seus horários livres? Quer fazer essa transição de carreira? Por isso que você está aqui? Você se encaixou em alguma dessas descrições? Deixa eu falar para você, o trabalho de consultora de sono se encaixa em qualquer uma dessas 3 realidades. Ele é um trabalho totalmente flexível, como eu já disse antes, e encaixa em qualquer uma dessas 3. Qualquer uma dessas 3, quaisquer que sejam a sua realidade, ela vai se encaixar nela, tá bom? Bom, já falei muito, né, sobre as vantagens de ser uma consultora de sono. E talvez você esteja aqui comigo hoje porque, né, caiu assim de paraquedas algum anúncio meu, se interessou por essa profissão de consultora de sono, né? Já estudou bastante sobre sono infantil, não me conhecia antes ou já é minha aluna de outros cursos, já estudou bastante sobre sono infantil comigo mesma, né? Ou com outras pessoas, por conta própria, aplicou no seu próprio filho, né? Viu os resultados, se interessou pela consultoria de sono, até achou interessante o sono infantil, ou talvez nunca, né, tenha estudado diretamente sono infantil, mas assim, nunca passou pela sua cabeça. Se você está aqui hoje e nunca passou pela sua cabeça trabalhar como consultora de sono, né? Você está aqui para ver de qual é, mas ainda está meio duvidosa. É a primeira aula, né? Até quarta-feira eu consigo te convencer. Mas assim, tá meio duvidosa? Deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo totalmente o que você está pensando, porque eu já estive no seu lugar. Eu também já fui a pessoa, né, que nunca passou pela cabeça, que nem sonhava com a possibilidade de ter a consultoria de sono como um trabalho profissional. Então, para quem não me conhece, deixa eu te contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Como que eu saí de uma médica residente em pediatria, né, e me transformei em uma médica que trabalha agora 100% com a internet, tá bom? Ajudando outras mães. E no meio do caminho teve a consultoria de sono,
Inclusive, hoje em dia, eu não atendo mais como consultora de sono, mas por 2 anos eu atendi como consultora de sono. Hoje eu formo consultoras, tá bom? Com a minha certificação. Mas teve a consultoria de sono aí no meio do caminho. E foi graças à consultoria de sono que eu consegui fazer a transição total do trabalho presencial para o trabalho 100% de casa, tá? Eu vou contar brevemente como é que foi essa transição de carreira, porque talvez você esteja me ouvindo aqui e queira fazer essa transição, mas acha que é impossível. Não é impossível. Se eu conseguir, você também consegue, tá bom? Seguinte, eu me formei na faculdade em 2017, comecei a residência em 2018, em pediatria. Eu comecei a residência, eu já estava grávida, tá? Mas eu colérica que sou, quem entende um pouquinho de temperamento vai entender o que eu tô falando aqui agora. Coléricos amam ter o controle das coisas. Coléricos gostam das coisas bem ordenadas, bem organizadas e, claro, né? Gostam que as coisas saem do seu jeito. Porque o nosso jeito é o melhor, né, gente? Colérico é o melhor. Brincadeiras à parte. Tô imaginando a galera rindo de eu falando isso. Aqui. Vamos voltar. Mas a colérica aqui já tinha tudo planejado, entendeu? Eu entrava na residência grávida, eu tinha meu filho ali no meio do R1, tirava licença, ia pegar 4 meses de licença, mais 1 de férias, 5 meses do bebê, voltaria quando meu filho tivesse 5 meses, terminaria a residência e depois eu pagaria, né? Porque na residência você tem que pagar o tempo que você ficou fora, claro, né? E depois eu pagaria os 4 meses que eu fiquei fora, porque 1 foi férias. Já estava tudo esquematizado. E aí, depois da residência, eu já queria mesmo trabalhar em pediatria de consultório, não pensava fazer uma especialização depois da pediatria geral, pensava em ficar só na ped geral mesmo, abrir um consultório, começar a dar um ou outro plantão para aumentar a agenda e pronto, ficar só na puericultura ali na pediatria geral. Gente, estava tudo na minha cabeça. Só que eis que o meu filho nasceu e aí foi dando o tempo da licença, foi chegando a hora de acabar a licença, né? E foi chegando. E eu fui ficando o quê? Aflita, coração apertado, né? Tendo aqui taquicardia de pensar que eu ia ter que voltar para o hospital, deixar meu bebê. Meu filho tinha 5 meses, é um bebê muito pequenininho. Como é que eu vou deixar um bebê de 5 meses longe de mim? Gente, residência, você tem médico aqui me ouvindo, sabe como é que é, né? É um esquema de plantão, 100 horas semanais eu trabalhava. É uma coisa assim, realmente desumana, ainda bem que é por pouco tempo. Chama residência, não é à toa, porque você mora mais no hospital do que na sua própria casa. Como é que eu ia deixar um bebê de 5 meses assim, tanto tempo longe da mãe? Isso foi me deixando muito angustiada, muito aflita. Mas assim, minhas alternativas eram ou volta para residência ou esquece ser pediatra. E, gente, era meu sonho ser pediatra. Eu já entrei no primeiro semestre, no primeiro período da faculdade de medicina, eu já falava que eu ia ser pediatria, que eu ia fazer pediatria. Né? Aí os professores, não bate martelo ainda, e conhece outras especialidades. Eu, vou conhecer, não adiantou nada. Terminei o final da faculdade depois de 6 anos, pediatria. Enfim, foi muito difícil essa decisão. Né? Então, se você está passando por essa dificuldade, né, de decidir fazer uma transição de carreira, abrir mão daquela carreira que você sempre sonhou, eu entendo a sua dificuldade, porque eu também tive muita dificuldade de tomar esse passo, de dar essa decisão. Hoje em dia, eu não me arrependo, tá? Mas, óbvio, conversando com meu marido, porque isso aí tem que ser uma decisão do casal, jamais, né, posso tomar uma decisão que afetaria a minha família sozinha, sem conversar com ele. Conversando com meu marido, eu comecei a entender a importância da presença da mãe, principalmente na primeira infância da criança. Né, que eu precisava estar mais presente, educar de perto os hábitos, acompanhar de perto o desenvolvimento do meu filho. E aí, conversando com meu marido, a gente decidiu que eu iria parar a residência e procurar um trabalho meio período fora. Eu queria ficar só em casa, mas não podia, como eu disse no início da aula. Muitas mães querem ou precisam contribuir com a renda da família, precisam trabalhar de alguma forma. Como na época consultoria de sono nem passava pela minha cabeça, fui arranjar um trabalho presencial meio período. Trabalhei na medicina do trabalho e trabalhei no posto de saúde, que eu preferi bem mais, porque lá no posto, pelo menos, eu podia atender criança, né? Médico generalista nenhum gosta de criança. Descobriram no posto que eu gostava de criança, encaminhavam todas as fichas de criança para mim. Eu amava. Mas eu ainda não era o que eu queria. Eu queria estar em casa 100% presente com meus filhos.
Então, o que é que me possibilitou? Meu marido falou, olha, se você quer estar em casa, a gente precisa dar um jeito de você ter uma renda em casa, porque ficar totalmente sem renda não tem como. Por que você não começa a dar... Foi assim, né? Ideia e incentivo do meu marido. Porque nessa época, na época do posto, eu já tinha 2 filhos e descobri a gravidez da Rita. Aí tá mostrando, né? Minha foto com jaleco. A primeira foto, preto e branco, eu tô grávida do Miguel. A segunda foto aí de baixo, que eu tô com um vestido preto, eu tô grávida da Cecília. E a outra foto de cima, que eu tô com um vestido branco, com azul marinho, eu tô grávida da Rita. Então, na minha terceira gestação, só na terceira gestação, né? Que eu comecei a... Ele falou, então vamos arranjar um jeito de você ter uma renda dentro de casa. Na verdade, foi um pouquinho antes. A Cecília já tinha nascido, mas um pouquinho antes de eu engravidar da Rita. De você ter uma renda dentro de casa, né? Vai ter que ter um jeito para você conseguir sair do seu trabalho físico. Eu já tinha aplicado, já tinha conhecimento, já tinha estudado sobre sono infantil, lido 1000 livros, já tinha aplicado no Miguel, tinha dado certo, já tinha aplicado na Cecília desde o nascimento, tinha dado super certo, né? O puerpério da minha filha, da minha segunda filha, foi muito tranquilo. Já tinha ajudado amigas e já tinha dado certo com as minhas amigas também. Meu marido falou, por que você não começa a atender como consultora? Nessa época, eu já tinha aberto meu Instagram, né? A gente já tinha ideia ali de começar a vender curso no Instagram, mas ainda não tinha nada, não tinha curso pronto, não ganhava nenhum dinheiro com o Instagram, era só produzindo conteúdo e tudo mais. Ele falou, olha, a consultoria de sono é mais fácil, mais rápido, né? Você começa a atender, começa a cobrar pela consulta e aí vai gerando renda de casa, né? E aí, assim fiz. Comecei a anunciar no Instagram, que agora eu ia atender consultoria e tudo mais. Comecei a oferecer os pacotes, fui, né, pegando ali as pacientes e aí fui ganhando dinheiro. E foi graças à consultoria de sono que eu consegui finalmente, quando a licença como eu já estava grávida, né, quando eu engravidei, eu estava no posto de saúde ainda da Rita, eu ia entrar de licença, então não fazia sentido eu sair antes, né, também nem pode sair grávida, não pode demitir grávida. Então, eu fiquei o tempo lá, grávida da minha filha, depois fiquei o tempo da licença ainda no posto de saúde, só que assim que a licença acabou no posto, eu não voltei mais. Aí eu fiquei só em casa, graças ao quê? A consultoria de sono, porque lá, já naquela época, eu já tinha, né, pacientes, clientes suficientes, já tinha uma renda considerável e consegui abandonar. Abandonar é uma palavra muito forte, mas assim, largar, parar de ir trabalhar no meu trabalho físico, que na época era o posto de saúde, e ficar, agora sim, o que eu sempre quis, 100% em casa com meus filhos. E olhem só, mesmo no puerpério da Rita, né, mesmo com o bebê pequenininho em casa, eu continuei atendendo como consultora, porque é um trabalho muito flexível. É claro que eu não atendia na mesma intensidade que eu atendia antes da minha filha nascer, antes de eu ter um RN em casa. Mas eu consegui atender 1, 2 mães por dia, mesmo com o bebezinho pequenininho, porque é muito flexível. Você escolhe, né, o horário que você vai atender aquela mãe. Você faz a sua agenda. Então, gente, foi maravilhoso. E aí eu fiquei um tempo mais como consultora, mas aí depois, né, o Instagram começou a crescer, comecei a vender cursos e aqui estou, né? Hoje em dia eu não trabalho mais como consultora, agora eu formo consultoras e espero poder te formar muito em breve, tá? Mas então essa foi a minha jornada, tá vendo? Então não foi de uma hora para outra também, né? Eu larguei a residência, já comecei a atender como consultora e pronto. Não, eu tive 2 outros trabalhos, medicina do trabalho, posto de saúde. Eu fui construindo, né, aquilo que eu queria, de ficar em casa só com meus filhos, mas tendo uma renda só unicamente pela consultoria de sono. Foi uma construção, foi aos poucos, tá? Então também não se desespera achando que você tem que fazer a transição de carreira, se for algo que você quer fazer agora, né? É uma coisa que vai aos poucos. Você vai se formando, vai construindo ali essa realidade para um dia, enfim, isso ser possível, tá bom? E por que eu queria tanto, né, ficar em casa? Porque me doía sair de casa. Então, se você sente isso, nossa, Ale, eu sinto uma dor no coração ter que deixar meu filho, né, às vezes com a babá, ou às vezes no colégio integral. Eu não queria ter que deixar ele na escolinha integral. Eu sinto, né, que às vezes a rotina na escola não é o melhor para ele, infelizmente não é mesmo. As rotinas nas creches, nas escolas, infelizmente não se adequam ali à faixa etária de todos os bebês. Eu sinto que ele ficaria melhor em casa comigo. Então, né, essa dor no coração, essa angústia que foi o que me moveu e o que está provavelmente te movendo também a buscar novas alternativas, né? Por isso que você está aqui hoje.
Ou então você já tem filhos mais velhos. Ah, mas meus filhos já estão um pouco maiores, já não são mais bebês, né? Não vale a pena mais buscar novas alternativas. Será? Só na minha terceira filha, né, que eu de fato consegui fazer a transição total de carreira. Gente, nunca é tarde para ser uma mãe mais presente para os nossos filhos, mas sem deixar o seu lado profissional, tá? Nunca é tarde. Até porque o passado já passou, o que você tem, o mais próximo que você tem para fazer a mudança é o hoje, é o agora, é o presente. Então, né, a hora de mudar é hoje. É aquela velha frase, no futuro você vai ter desejado começar hoje, porque o que você tem é o hoje, o passado já era, né? Então vamos começar a mudança agora, tá? Amanhã não, hoje. Mas contei a história para vocês bem resumidamente, né? Porque eu também não vou ficar perdendo tempo aqui da aula contando a minha história. Espero que algumas de vocês tenham se identificado. Acredito que muitas vão ter se identificado com o que eu passei, né? Nessa transição profissional. Então agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Afinal, o que é sucesso materno? O que é ser uma boa mãe? Né? É ficar só em casa com os filhos? É isso? Não, ser uma boa mãe não é isso, não. Ser uma boa mãe é trabalhar o dia inteiro, né, para eu conseguir economicamente sustentar meus filhos e aí não vai faltar dinheiro para os meus filhos. Eles vão poder fazer o que eles quiserem, a viagem que eles quiserem, ter o presente que eles quiserem, estudar na faculdade que eles quiserem, porque eu e o pai deles suamos a vida toda, eles vão me agradecer porque nunca faltou dinheiro. Isso é sucesso materno? Né? O que é sucesso materno? Pode passar, Bela? Bom, gente, de uma forma bem simplista, é um equilíbrio, que depois eu vou aprofundar um pouco mais, é um equilíbrio entre família e trabalho, tá? É um equilíbrio. Só que entre família e trabalho, o que é prioridade? A família, né? Isso aí eu nunca vou enganar vocês e dizer o contrário, né? Ah, não, trabalho é prioridade. Eu quero que elas pensem que o trabalho é prioridade só para comprar minha certificação. Não, eu estaria mentindo e eu não faço isso, eu não minto, né? A família é prioridade. Mas então, se, né, a família é prioridade, teoricamente, a gente teria que passar mais tempo com a família, com os filhos e menos tempo no trabalho, certo? Mas essa é a realidade da maioria das mulheres hoje no Brasil? Me digam, essa é a sua realidade? Acredito que não. Muitas mulheres, assim como eu, né, precisam trabalhar, querem ou precisam contribuir com a renda familiar. E tá tudo bem nisso. Mas e agora então? Se eu preciso trabalhar, tenho que sair de casa e minha família é prioridade? Eu não vou ter sucesso? Eu não vou ser uma mãe de sucesso? Eu não vou ter o sucesso materno? Não, gente. Porque o sucesso materno é, gravem isso aqui, isso é importante, é fazer o melhor possível para ser uma boa mãe. O que você precisa fazer? Fazer o melhor possível dentro da sua realidade. Mas é fazer o melhor possível, é não se acomodar, é aí, ó, não cruzar os braços e buscar novas alternativas, se virar, né? Quem viu o post, que foi um corte de uma live que eu fiz semana passada, que subiu lá no meu feed no sábado, né? Nem fui eu que postei, eu tava em retiro, foi minha equipe que postou, mas depois eu vi o corte lá, né? Na live eu falo isso, né? Qual que é o assunto da live? Eu tava lá falando sobre a importância da presença materna com as crianças, né? Que a gente tem que estar presente não só em qualidade, também em quantidade. Gente, esse papinho aí, o que importa é tempo de qualidade. Me desculpem, né? Eu preciso, assim, fazer isso ir por terra, tá? Eu fico o tempo com meu filho de qualidade. Aí você vai ver quanto tempo? 5 minutos todo dia. Gente, como é que você conhece uma criança com 5, 10 minutos por dia? Não, para conhecer a criança, a gente tem mais de um filho, a gente precisa conhecer cada um deles, porque cada um é diferente. A gente precisa passar tempo em qualidade, mas é óbvio que tem que ser qualidade. Adianta o quê? Ficar com a criança e assim no celular. Óbvio que é qualidade. Que é qualidade é óbvio, gente. Todo mundo sabe, né? Mas não é isso. O importante é a quantidade, tá? Ai, Alessandra, mas eu preciso trabalhar. E aí? Aí eu tava falando na live. Se vira, né? Por quê? Se vira. A gente não é quadrada. Se vira. Busca novas alternativas.
tá? Que é o que vocês estão aqui hoje buscando. Então, parabéns. Falei no início da live, vou reforçar. Parabéns por estar aqui hoje buscando novas alternativas. Gente, a gente tem que buscar novas alternativas, né? Conversa com o chefe, tenta trabalhar só meio período. Conversa com o chefe, vê se é possível fazer um trabalho híbrido. Uns dias de home office, outros dias vai lá no trabalho físico, né? Busca novas alternativas para fazer transição de carreira, né? Como a consultoria de sono. Gente, só de você estar querendo se virar, tentando fazer o melhor possível, não cruzando os braços, não se acomodando, né? Não ficando ali na tibieza e na preguiça, você já está tendo sucesso materno. Porque você está fazendo o melhor que você pode dentro da sua realidade. Mas eu não estou aqui só para falar de sucesso materno, porque a gente está falando de uma profissão, né? Afinal de contas, eu vou abrir, no final nesses 3 dias de aula, uma certificação para formar profissionais, para formar consultoras de sono, né? Então, também é bom para nós, como mãe e como mulher, ter um trabalho profissional. Por quê? Passa aí, Bela. Faz bem para nós, como mães e como mulheres, ter um trabalho profissional. Porque, primeiro, como mulher, nós estamos colocando os nossos dons a serviço da sociedade, né? E uma mulher trabalhando não é igual a um homem trabalhando. Nem nas mesmas áreas, nem em áreas similares, a gente gosta de trabalhar na maioria das vezes, porque a mulher lida melhor com pessoas. Isso é biologicamente, né, explicado. E o homem lida melhor com coisas, com números, biologicamente explicado. O cérebro da mulher e do homem são diferentes. É assim, é a natureza, foi Deus que fez. Não adianta achar ruim e ir contra a realidade. Biologicamente são diferentes. E eu tô falando nem, porque você acredita em Deus. Não, cientistas explicam isso, ateus, tá? O lobo frontal da mulher, que é aqui na frente do cérebro, ele é mais desenvolvido. Enquanto no homem, o lobo temporal é mais desenvolvido. E o lobo frontal, ele lida com o quê? Com as emoções. Então, por isso que a mulher lida melhor com pessoas. Porque ser humano é o quê? Emoção. Não só isso, mas também, né? E o lobo temporal do homem lida melhor com números, com coisas, com objetos, com máquinas. Por isso que profissões que lidam com objetos, números e máquinas, a maioria é homem. Não tem mulher? Tem mulher, mas a maioria é homem. Tá lá, olha lá, a maioria. E profissões que lidam com pessoas, a maioria são mulheres, tá? Então, nós mulheres temos características únicas do nosso ser feminino, que é excelente que a gente coloque, né, a serviço da sociedade. E para enfatizar o que eu tô falando aqui, né, para vocês não ficarem somente com a minha palavra, eu quero pedir licença e ler 2 trechos rápidos, tá? De um texto de São José Maria Escrivá, um santo que eu amo, um grande santo de devoção para mim, tá? E ele escreveu um texto que chama, na verdade ele escreveu um livro que chama Temas Atuais do Cristianismo, e aí dentro desse livro tem um texto que é A Mulher na Vida do Mundo e da Igreja, tá? Eu vou focar aqui da vida do mundo, colocar os bens a serviço, os nossos dons femininos a serviço da sociedade, tá? Olha só, também é nesses setores, nos setores de trabalho da sociedade, né, que a mulher pode dar uma valiosa contribuição como pessoa e sempre com as peculiaridades da sua condição feminina. Ou seja, existem características no nosso ser feminino que só a mulher pode dar, só a mulher pode contribuir com o seu trabalho para a sociedade. E quais são essas características? São José Maria, ele cita aqui. A mulher é chamada a levar a família, porque, obviamente, né, que essas características femininas que são tão boas também tem que estar presente na nossa família, né? A sociedade civil com o nosso trabalho e a igreja, alguma coisa de característico que lhe é próprio e que só ela pode dar, não o homem, só ela, tá? Que é o quê? A sua delicada ternura, a sua generosidade incansável. Gente, nós mulheres somos muito mais aptas a ajudar o colega de trabalho, ajudar quem está precisando, ajudar um filho do que o homem. O homem perde a paciência e manda o outro se virar com muito mais rapidez do que a mulher. Então, a sua delicada ternura, a sua generosidade incansável, porque a mulher, ela quer o bem do outro, assim, né? De graça. A gente quer ver o outro se dando bem, a gente quer lidar com o ser humano, tá? O seu amor ao concreto, a sua agudeza de engenho. Agudeza de engenho é o seu raciocínio criativo,
né? Nós somos muito mais criativas do que os homens. A sua capacidade de intuição é a famosa intuição feminina. A mulher chega no ambiente e já vê que tem alguma coisa faltando, já sabe o que é. Homem é distraído e não repara em nada. A mulher tem a sua intuição, a sua piedade profunda e simples e a sua tenacidade. Tenaz é resistente. Nós somos mais resistentes do que os homens para resistir a situações difíceis. Eles podem ter mais fortes fisicamente do que nós, mas a capacidade de resistir a situações difíceis, a mulher é mais. Tanto que homem não pare, né, gente? Só mulher que para, porque homem morria se tivesse que sentir a dor do parto, né? Tô falando aqui de São José Maria Escrivá, tem uma tertúlia que ele dá maravilhosa sobre o Dia das Mulheres, e uma parte que eu vi um corte maravilhoso, né? Assim, ele fala: as santas mulheres, eu até me emocionar de falar, porque é muito lindo. As santas mulheres foram as únicas que ficaram aos pés da cruz. Quando Jesus estava na cruz, todos os apóstolos fugiram, menos São João. Ele deve ter ficado lá por amor a Jesus, mas também por amor a Nossa Senhora, para fazer companhia para Nossa Senhora, porque ela estava lá. Mas as santas mulheres todas ficaram lá. E São José Maria fala isso, que ele admira a força da mulher. É a sua tenacidade. Então, tem dons próprios da mulher que só nós podemos dar à sociedade. Como? Com o nosso trabalho. Né? Então, é bom também que nós tenhamos um trabalho para colocar esses dons que eu acabei de citar aqui a serviço da sociedade, tá? Mas não é só isso. Aumenta o slide para mim, Bela, por favor. Então, além de fazer bem para nós, mulheres, né, colocar nossos dons a serviço da sociedade, também é gratificante pessoalmente, né, realizar um trabalho que nos faça sentir úteis. Né? E a consultoria de sono vai te fazer sentir útil muito rápido. Porque, como eu disse, você vai tocar e transformar a realidade, você vai ver a transformação acontecendo ali diante dos seus olhos. E aquela família vai ser eternamente grata para você. Você vai falar: nossa, eu sou útil, né? Meu trabalho é útil, eu estou mudando a vida de alguém para melhor. Tem coisa mais gratificante do que isso? Né? Transformando a vida de tantas famílias, nós vamos nos sentir úteis e sentir que nós temos, de fato, um trabalho totalmente gratificante, né? Que bom ter um trabalho assim, né? Então, e se fosse... Então, assim, vocês entenderam que é bom para a mulher trabalhar, né? Então, se fosse possível unir o útil ao agradável, ter um trabalho que me faz sentir útil, mas também é agradável para mim. Como agradável? É um trabalho que lida com as realidades que eu estou acostumada, né? Eu sou mãe, eu já sei o que é fazer uma criança dormir, eu já sei o que a mãe passa com as dificuldades no sono. Então, eu tenho interesse por esse assunto. Eu gosto de estudar sobre sono infantil, eu gosto de estudar sobre os hábitos da criança. Eu estudei para educar os meus filhos, então eu gosto de estudar sobre isso. Geralmente a mulher gosta, o homem não, porque a mulher, né, lobo frontal, gosta de estudar sobre gente. Então, é um trabalho que vai te possibilitar lidar com a realidade que já te é familiar, porque você é mãe, né? Um trabalho que vai ser totalmente gratificante, porque você vai ver o seu trabalho diretamente transformando a realidade de uma família, né? Um trabalho que é flexível, um trabalho que é rentável, né? Imagina que maravilha poder ter um trabalho assim. A consultoria de sono é este trabalho. Vamos ver um depoimento, o que a Mariana, uma aluna lá da primeira turma, tem a falar sobre isso. Não, não é o da Sara, não, é o outro escrito, é o slide. Só passar o slide. Mas precisa aumentar para mim para eu conseguir ler. Olha só, a Mariana. Eu sinto que a consultoria de sono é uma missão. Não gostaria que nenhuma mãe passasse pelo que eu passei com a privação de sono. É terrível a privação de sono. Se você é mãe e passou por isso, você também não vai querer que ninguém passe, porque é muito ruim. A gente não quer que o outro tenha o ruim, a gente quer que o outro tenha o bom. A gente quer melhorar a vida do outro, né? Então, a metodologia que a Ale usa e a maneira que ela explica é muito esclarecedora e didática, né? Vocês vão aprender também aqui durante as aulas que para ser consultora a gente precisa ter uma formação segura e didática que eu ofereço na minha certificação. Aprendi e ainda aprendo com os vídeos e os materiais disponíveis lá na certificação. Eu trabalho meio período, mas minha vontade é viver só de consultoria. Ela gosta tanto de consultoria que ela tem, né, a vontade de um dia fazer a transição total de carreira como eu fiz. Mas a Mariana vai chegar lá, né, aos poucos, tá bom? Mas ela já deu o primeiro passo e já atende
como consultora de sono, graças à minha certificação. Gente, esse negócio de mudar a realidade da família é tão sério que a consultoria de sono pode salvar casamento, né? Tem coisa mais gratificante que uma pessoa virar para você, né, a cliente ali que você atendeu, virar para você e falar, imagina você ouvindo essa frase: muito obrigada pelo seu trabalho. O seu trabalho salvou meu casamento. Eu achei que meu casamento não tinha mais jeito, mas aí depois da consultoria de sono, tudo mudou. Olha o que a Sara vai falar pra gente. Que ela achou que aquele casamento não teria mais solução. Uma foi uma família que tinha muitas ações, o bebê dormia em cama compartilhada, então tinha todo aquele processo emocional muito intenso e isso estava sendo muito prejudicial para o casamento. Então, assim, ao final do processo, quando o bebê foi pro quarto... Só voltou pra mim aqui, porque tava sem som, né? O vídeo da Sara. Agora vai voltar. Pode pedir pra voltar, Bela? A Isabela vai colocar pra vocês aí, agora com som, pra vocês conseguirem ouvir a transformação que a Sara fez na vida dessa família. Demais, né? Imagina, eu achei que aquele casamento não tinha mais jeito. E aí, por causa do trabalho da Sara, ela salvou um casamento. Sabe assim, quão valioso é isso? Salvar um casamento. Então, assim, de fato, é um trabalho muito valioso. Muito. E muito necessário, né? Porque o que tem de mãe passando de privação de sono aí não é brincadeira. Como eu disse, um mercado em ascensão e que nunca vai faltar clientes. Mas mais detalhes sobre isso na aula de amanhã. Bom, Ale, achei muito legal que você falou sobre sucesso profissional, né? Sobre fazer o melhor dentro da minha realidade, não ter que ficar se comparando com o outro, com a coleguinha, com a vizinha, com a amiga, com a prima, porque cada um tem sua realidade. Então, assim, se você tá tranquila, com a consciência tranquila, a nossa consciência nos acusa, amigas, né, queridas? Então, assim, a consciência está realmente tranquila, você está fazendo o melhor que você pode dentro da sua realidade? Então, se você tá aqui hoje, eu já te falo que sim, porque você tá aqui hoje buscando alternativas, né? Tá ali, como eu falei, se virando, né? Então, assim, beleza, eu entendi o que é sucesso, eu tô buscando alternativas, eu quero, né, fazer ainda mais o melhor que eu posso dentro da minha realidade. Maravilha, né? Mas como é que eu vou sentir aquela sensação de sucesso? Que é bom, né? A gente se sentir bem conosco mesmas. Falhou aqui. É bom a gente se sentir bem conosco mesmas, ou seja, eu tô sendo uma boa mãe, né? Eu tô sendo uma boa profissional e etc. Eu tô também contribuindo para a renda da minha família, o que óbvio é bom, alivia meu marido, toda a família fica mais feliz com isso, né? O dinheiro também é importante, a gente precisa do dinheiro para viver, né? Então, como é que você vai ter essa sensação de sucesso? O slide vai falar aí, ó, o sucesso, coloca aí, Bela.
A sensação de sucesso, ela virá na certeza de que você está fazendo o melhor que você pode, dentro da sua realidade. Tanto para a sua família, né? Ou seja, dando prioridade ali para o que é bom priorizar o tempo com os filhos e etc, né? Quanto para a sua carreira, né? Você está tendo uma carreira que está colocando seus dons a serviço da sociedade, uma carreira que te faça se sentir útil, né? Que tem um trabalho gratificante, um trabalho rentável que te ajuda também a ajudar na despesa da casa. É isso. Essa é a sensação de sucesso, né? A sensação de sucesso que as alunas da primeira turma estão tendo com a consultoria de sono. E estão satisfeitas porque também podem ficar mais tempo, graças à consultoria, podem ficar mais tempo em casa com os seus filhos, tá bom? Então, assim, o que é o melhor? Bom, vamos lá. Se o melhor, no seu caso, você é dona de casa, né, mas quer começar uma carreira do zero, a certificação em consultoria de sono é para você, né? Se o melhor para você, no seu caso, eu tenho um trabalho, né? Não posso largar ele, mas preciso aumentar a renda para contribuir com a minha família ainda mais, aliviar o meu marido e etc. A certificação em sono infantil é para você. Se o melhor para você é achar uma outra alternativa, você tem um trabalho, né? Mas quer ir gradualmente fazendo uma transição de carreira, mas não sabe, até então não tinha outra alternativa na cabeça, né? Achava que não tinha como ter um trabalho que vai te gerar uma boa renda, mas feito 100% de casa, né? Então, se você o seu melhor é achar uma outra alternativa para fazer uma transição de carreira do seu trabalho físico para 100% online, a certificação em sono infantil é para você. Como eu já disse antes e repito, a consultoria de sono, ela se encaixa em várias e diferentes realidades e vai te possibilitar essa sensação de sucesso com a família e com o trabalho. Gente, antes de eu finalizar a aula, eu vou chamar, por último, o depoimento da Maíra. Depois eu vou abrir para dúvidas, então não vai embora não, tá? A Maíra, ela fez essa transição de carreira. Na verdade, assim, ela ia fazer uma carreira, sempre pensou numa coisa, se formou para aquilo, assim como eu, né? Tinha lá o plano da pediatria na minha cabeça, mas aí o filho nasceu e tudo mudou e graças à consultoria de sono, ela conseguiu fazer essa transição de carreira. Olha o que ela vai falar pra gente. Então, Maíra pediu um sinal para Deus, meus anúncios começaram a aparecer para ela. Às vezes você tá na mesma situação da Maíra, entendeu? Tá se vendo num beco sem saída, quer mudar a sua realidade, não sabe como, rezou, pediu um sinal para Deus e aí, ó, Deus te mostrou meu anúncio e você tá aqui agora.
você pode mudar a sua realidade através da consultoria de sono, assim como a Maíra mudou a dela, tá bom? Gente, eu vou abrir para dúvidas rápidas, tá? Mas antes, eu só quero lembrar vocês, a aula de amanhã, não esqueçam, tá? Permaneçam fiéis, firmes e fortes comigo nos 3 dias. Amanhã vocês vão conhecer, a gente vai entrar no mundo da consultoria de sono propriamente dito, né? Porque você tem que saber onde vocês estão entrando, né? O mercado que vocês estão entrando, como é que funciona e etc. Então, amanhã nós vamos conhecer de fato como funciona a consultoria de sono no dia a dia. Vamos falar sobre o mercado, sobre tudo, tá? Sobre a consultoria de sono, a agenda de uma consultora de sono no dia a dia, como é que funciona, sobre preços das consultorias, tudo, tá? Então, esteja comigo na aula de amanhã para conhecer de perto essa profissão que vem crescendo muito nos últimos anos e a tendência é crescer cada vez mais, tá bom? Vamos agora abrir para as dúvidas. Alguém tem dúvida sobre o assunto que eu tratei hoje, tá? Alguma coisa? Se não tiver, não tem problema, tá? Qualquer assunto sobre a consultoria em si, a gente vai falar amanhã, tá bom? Então, guardem suas dúvidas e estejam comigo amanhã. Eu quero todo mundo comigo aqui amanhã, tá bom? Gente, tem que mandar as dúvidas no chat, né? Tem pessoal já tá aqui respondendo, falando no chat, então você já sabe, acho que vocês já sabem como é que manda, né? Podem escrever as dúvidas aí no chat, por favor. Tá, o curso, ele tem a certificação, né? A formação tem duração de 6 meses, tá bom? Eu vou explicar tudo sobre a certificação, a minha metodologia na aula de quarta-feira. E aí, depois de 6 meses, vocês ganham um certificado de consultora de sono pelo método Alessandra Lessa. É online, sim. Valor falarei na aula de quarta-feira. Esteja presente, tá? Na aula de quarta-feira eu vou falar tudo. E é online, 100% online a certificação, tá? Tô aqui falando, né, do trabalho online, que possibilitar de trabalhar de casa, ficar com seus filhos. Não vou te fazer de sair de casa para se formar. 100% online. Ah, sim. É porque assim, ó, a certificação são 6 meses, mas vocês ainda ficam com acesso às aulas por 1 ano, tá? Mas para se formar, são 6 meses, tá bom? Depois que vocês concluem a certificação, né? A gente vai ter um marketplace, é assim que fala, né? Um marketplace, isso. Depois que vocês se formarem, a gente tem um marketplace com todas as minhas alunas certificadas pelo meu método como consultora de sono, tá bom? E aí, é claro, eu vou divulgar esse marketplace para as pessoas que estejam à procura de consultora de sono. Quando pedirem, óbvio que eu vou indicar vocês, né, gente? Afinal de contas, eu confio mais em vocês do que em outras consultoras por aí, que eu sei lá onde que se formaram. Gente, mas sobre isso de primeiros clientes, a gente vai falar um pouco melhor, né? Na aula de amanhã e também na aula de quarta-feira e etc. Mas principalmente na aula de amanhã, vocês vão ver, gente, não vai faltar cliente, assim. Gente, toda hora tem mãe precisando dormir. Toda hora. Toda hora. Sua vizinha, a manicure, a moça que tá do seu lado sentada no salão da manicure. Toda hora, gente. Toda hora. Claro, tem supervisão e tem supervisão durante a formação, né? Então, comigo, com encontros online comigo, tá? Durante todo o mês, todos os meses da formação, tá? E também após a formação, tá? O meu suporte fica acompanhando vocês por mais 1 ano, totalizando 1 ano, né? Eu fico por 6 meses e as meninas do suporte ficam por mais 6. Então é 1 ano ali total de acompanhamento. Quero muito aprender, porém minha dúvida é primeiro aprender a fazer meu bebê dormir. Senão, como vou conseguir estudar? Tem como? Então, Mara, é o seguinte, olha só, isso é muito bom, né? Inclusive tem alunos da primeira turma que fizeram isso, né?
compraram a certificação, assistiram às aulas da certificação, aplicaram a metodologia da certificação nos próprios filhos, obviamente tiveram resultados, e aí depois começaram a ajudar as outras mães, entendeu? Então, a certificação, se você está tendo problema de sono com o seu filho, também vai te ajudar a fazer o seu próprio filho dormir, tá bem? Sou técnica de enfermagem, maravilha, você é profissional de saúde, né? O sono é saúde, então trabalhar com sono infantil tem tudo a ver com a sua profissão. Nós somos profissionais de saúde, dormir é saúde. Dentista aí, gente, dentista, técnica de enfermagem, só profissional de saúde aqui. Gente, ajudar uma mãe, ensinar o seu filho a dormir é prezar pela saúde da mãe e do bebê. Então, quem é profissional de saúde vai adorar estudar sobre sono infantil, porque tá dentro da nossa área ali de estudos. Sou farmacêutica, ó. Já garanti minha vaga no curso, quero logo começar as aulas. Sou farmacêutica. Olha, muito legal, gente. Olha, eu estou muito animada com essa segunda turma. Eu amei. Assim, é um curso novo, né? Tá na segunda turma. Mas assim, eu amei dar esse curso para vocês, fazer os encontros presenciais não, online, mas assim, ao vivo com vocês durante a formação. É maravilhoso, tá maravilhoso. Gente, eu vou encerrar as dúvidas por aqui, né? Amanhã eu respondo mais e na quarta-feira outras dúvidas, tá? Então, assim, estejam comigo amanhã, vamos continuar conhecendo este mundo da consultoria de sono que é maravilhoso. Espero parabéns mais uma vez porque vocês estão aqui, já estão buscando novas alternativas e só isso já faz de você uma excelente mãe para o seu filho e eu tenho certeza que vocês também serão excelentes consultoras de sono. Então, espero vocês amanhã às 8h30 da noite. Combinado? Vocês vão estar aqui comigo, né, gente? Não me abandonem, não. Então, beijos, boa noite e até amanhã. Já te cortei, tá? Eleusa.